Vamos dar início então aos nossos estudos essa semana do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E o tópico 14, Perdão das ofensas. Interessante que na prece que a gente faz no início da reunião, que é a prece conhecida como prece de Ismael, que ele nos pede exatamente a misericórdia. Primeiro ele pede a misericórdia aos nossos inimigos. E depois, Ismael lembra daqueles que erram no mundo. Somos nós também, né? Pelas paixões e os ódios, alastrando o caminho de espinhos e escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado. E aí ele pede então a Jesus que rebrilhe mais com a tua misericórdia diante disso, né? Porque nós estamos seguros e apoiados no Santo Evangelho. Então, há muito que a gente aprender também com as preces, quando a gente procura compreender o seu sentido mais profundo. Esse é um tempo de misericórdia. Alguns dirão, não, esse é um tempo de temor, né? De desequilíbrio, de insegurança, de desgoverno, de guerras. Pois é, mas exatamente por isso é um tempo de misericórdia. Não cabe a nós julgar aqueles que criam a desordem no mundo. Não cabe a nós julgar aqueles que permanecem no erro, na ignorância. Não cabe a nós querermos que os outros compreendam as nossas escolhas, que eles aceitem as nossas crenças, que eles ajam conforme as nossas atitudes. O que nos cabe é esperar por eles na misericórdia, porque a justiça cabe a Deus. A justiça é uma lei divina que sempre acontece no tempo correto, porque ela não vem punir, ela não vem impedir a maldade, ela vem ensinar o amor e aí sim corrigir os atos equivocados. Quando a gente se coloca na posição de endereçar a Deus a justiça, a nossa vida fica menos amarga e mais leve. Porque a nossa fé, a nossa confiança na ação dessa lei de causa e efeito que tira de nós qualquer responsabilidade de punir. E aí alguém poderá dizer assim, mas como pode a sociedade viver sem uma lei rígida que possa punir os criminosos? Ora, historicamente, sem querer desmerecer o direito, os que são estatisticamente mais punidos são aqueles, muitas vezes, aflitos, excluídos da sociedade, marginalizados, que cometem crimes pela sua ignorância, muitas vezes levados pelas condições em que vivem de extrema necessidade, aqueles que não tiveram chance de aprender as lições morais, que foram abandonados em suas famílias e continuam abandonados na sociedade. Então, se nós tivéssemos leis jurídicas e morais que olhassem a todos igualmente, talvez a justiça divina fosse menos necessária. Mas diante das condições em que os mais favorecidos, os privilegiados, acabam usando essas leis a seu favor, sejam elas morais ou religiosas, ou jurídicas, então a intervenção divina é quase sempre necessária. Mas ela sempre virá de alguma forma. Mas, de novo, não por vingança, não por condenação, não para penalizar alguém pelos atos que pratica, mas para que sirva de uma corrigenda,
como pais amorosos procuram educar seus filhos. E muitas vezes, talvez quase todas, a pena que nós sofremos pelas maldades que praticamos é infinitamente menor. Porque diante do sofrimento, todos aqueles que são arbitrários, que são poderosos, cruéis, se veem covardes. Não são poucas as histórias que nós conhecemos de poderosos que, diante dos seus rivais, demonstram intenso choro, desequilíbrio, cometem o suicídio, fogem do campo de batalha, tentam barganhar algum acordo e assim por diante. Quanto mais alto o grito, quanto mais grave a tortura, quanto mais intensa a atrocidade e a dominação, mais inseguro é este ser, mais infeliz e mais solitário. Mas é difícil a gente enxergar isso. Jesus viu isso nos seus opositores, a ponto dele chamar, por exemplo, os fariseus de sepulcros caiados. Imaginando o sepulcro como aquelas obras imensas para que as pessoas pudessem ser idolatradas após a sua morte, após o seu desencarne, mas por dentro o corpo apodrecendo, né? Com todas as condições próprias daquilo que vai definhando na existência. Então, os grandes algozes atuais da humanidade e do passado nada mais representam também do que esses sepulcros caiados. Aparentemente poderosos na dimensão da matéria, eles são profundamente enfraquecidos na espiritualidade. São muito atrasados no desenvolvimento da emoção, sendo, antes de tudo, apaixonados, levados pelos seus instintos animalescos mais atrasados, simplesmente para fazer prevalecer a sua vontade. Como uma criança birrenta, narcísica, que lhe retira o brinquedo e ela esperneia no chão, gritando, maldizendo os pais porque não lhe dão atenção. Esses espíritos precisam ter de nós a misericórdia. Eles precisam ter de nós nem o perdão, eu diria, mas a tolerância, porque o perdão significaria julgá-los antecipadamente, condenando-os. Mas não cabe a nós esse julgamento. Certamente, cada um de nós aqui já foi tão cruel quanto, ou talvez ainda pior. Basta que nós nos situemos no tempo, na encarnação correta, e lá encontraremos as mesmas maldades, os mesmos erros, a mesma fome de poder, as mesmas decisões equivocadas. Isso é parte do percurso humano, embora não seja desejável, e nem todos os espíritos cedem, diria assim, a esses impulsos. Alguns espíritos resistem e conseguem superar com muito menor intensidade essas amarras materiais dos desejos que nos prendem aos impulsos da terra. Mas a grande maioria acaba se tornando um perverso rebelde. Como foram todos aqueles no entorno de Jesus, diante da sua crucificação, da sua condenação. Muito poucos foram os que permaneceram aos pés da cruz para lhe oferecer a solidariedade, o amor,
nos instantes mais difíceis da sua missão na Terra. Nós vemos isso constantemente também nas relações humanas muito próximas de nós. É bonito assistir a um casamento aonde ali nos ritos religiosos as pessoas prometem a lealdade na alegria e na tristeza. Um juramento vazio, infelizmente, para quase todos, porque ao longo da convivência vão se sobrepondo as diferenças, vão se estabelecendo as necessidades de autocuidado, vai subjugando o egoísmo, a dominação, e aquela área de convivência muitas vezes se torna um campo de guerra. É certo que em muitos casos esse campo é silencioso, porque nenhum dos dois se atreve a explodir as emoções que invadem os seus corações. Naquilo que nós ouvimos da ciência da mente como amor e ódio simultâneos. Vejam como é sábia a experiência reencarnatória de colocar espíritos que muitas vezes são intransigentes, algozes do passado, mas que ainda assim, nesta encarnação, se renderam a uma atração física, a uma atração de aparência, a uma atração sexual que os levou a uma paixão e a uma vontade de seguirem juntos no matrimônio. Mas representam, em verdade, essa vingança escondida em seus inconscientes. E a prova reside em se suportar. A prova reside em amar apesar de tudo. Até o limite, obviamente, do respeito. Porque ultrapassado o respeito e chegada à violência ou afetados os filhos, essa relação não deve mais se sustentar sob o pena de agravar o karma, de agravar as dívidas e piorarem muito a recuperação de ambos nessa colheita. Se em casa nós assistimos a esses embates, quanto mais na sociedade. Não é à toa também que as disputas em campo aberto, no trânsito, nas ruas, avenidas, nas condições de disputas com comércio, no trabalho, a competição triste que se assiste nos ambientes das empresas, a indiferença que se vê muitas vezes naqueles que prestam serviços, buscando apenas os seus interesses, que dirá no serviço público, aonde além do dever de corresponder à remuneração que se recebe, há um compromisso constitucional de servir a pátria. Mas o que se vê é a prevalência daqueles que administram os seus horários para trabalhar o mínimo possível, para dispor de colaboradores muito mal remunerados, para utilizar do poder que detém em favor de conveniências e favores, de praticar ali a sua maldade pessoal, na intolerância de suas ideologias e crenças pessoais, sobrepondo assim os princípios, as leis e as orientações jurisprudenciais mais prudentes que deveriam acolher e seguir. É difícil não pensar que em algum momento breve as máquinas e aquilo que se chama hoje de inteligência artificial, mas que no fundo
é um conglomerado de algoritmos que são já capazes de substituir o ser humano em diversas decisões. E longe de se obter a justiça que haverá de ter, infelizmente, é ainda um julgamento mais severo desses interesses por aqueles que detêm o poder da escolha dos que deverão ser ou não afetados. Já assistimos, por exemplo, fronteiras sendo fechadas, imigrantes sendo deportados. Nós assistimos nações, povos serem dizimados, territórios invadidos e ameaçados de invasão. Nós assistimos o silêncio da grande maioria das nações, sem perceber que também elas estão prestes a serem dominadas e ameaçadas. A humanidade já assistiu isso diversas vezes no passado. Personagens como Gengis Khan, como Júlio César, como Alexandre o Grande, como Napoleão, como Hitler e tantos outros, invadindo e dominando aquilo que traziam como missão pacificadora, educadora. Mas, ao invés de se dirigir pelos bons comportamentos, pela boa vontade, deixaram-se iludir pelo poder e pela ambição. E o que acontece em cima também se dá embaixo, nos diz a lei de equivalência de Hermes Trismegisto. O que está no grande poder, nas grandes nações, acontece aqui embaixo, na nossa existência de vizinhança, na nossa existência familiar. Eles apenas reproduzem em maior escala os nossos pensamentos, os nossos desejos. Eles não são maioria, mas são fortes na sua determinação. E diante do silêncio daqueles que são corretos, supostamente éticos, como dizia Martin Luther King, é que se estabelece a verdadeira injustiça. É sobre o silêncio dos que se calam, podendo agir moralmente, que nós devemos nos preocupar. Jesus não veio trazer uma revolta no meio judaico de sua época. Em nenhum momento ele promoveu a rebelião contra os romanos ou contra o templo, os judeus que dominavam o poder no Sinédrio. Mas ele nunca se calou a respeito das injustiças. Por isso até ele foi confundido por seus apóstolos, especialmente Judas, com essa figura que poderia ser o Messias terreno. É fácil nós pretendermos que outros façam os papéis que nós temos que fazer, os papéis que estão ao nosso alcance. Não adianta olhar a sociedade e ver a miséria se nós nada fazemos para que essa miséria diminua. De nada adianta olhar a corrupção se nós cedemos no invisível dos olhos alheios a práticas também imorais e antiéticas, corruptas, portanto. A corrupção, ela é uma praga que se estabelece invisível, sutil,
como se aquilo não tivesse maior importância. Mas aos poucos ela vai crescendo e vai dominando as nossas vontades, até um determinado ponto em que se torna muito difícil retroceder e quase impossível de se reconhecer corrupto. Se nós perguntarmos hoje aos grandes políticos, aos grandes empresários, àqueles que de alguma forma exercem o poder na sociedade, se são corruptos, a resposta será, obviamente, que não. Porque na forma de justificar os seus comportamentos e as suas condutas, em primeiro lugar, eles colocarão a culpa no sistema. De olha, todos são corruptos, e se nós não agirmos assim, não teremos como manter o nosso trabalho, a nossa função na sociedade. Mas nós acreditamos no bem e trabalhamos para isso. Esse é o discurso padrão que a gente ouve. E acabam acusando os outros que são mais corruptos do que eles, segundo os seus olhos. E aí eu gosto de lembrar daquela passagem de Chico Xavier visitando um presídio, em que, em determinado momento, ele pergunta ao delegado: quantos de nós estamos aqui aprisionados, encarcerados? Quantos são os criminosos aqui? E aí o delegado diz: bem, presos nós temos, vamos dizer, 2.000 pessoas. Aí o Chico diz assim: bom, esses são só os que foram descobertos. Quer dizer, o Chico sabia que o delegado, carcereiros, os policiais, os serventuários, todos eram corruptos ali. E ele estava se incluindo nesse grupo, não estava se excluindo, não. Porque ele tinha humildade suficiente para reconhecer as próprias falhas. E tinha a lembrança de vidas passadas para saber que ele cometeu erros ainda mais graves. Então, falar sobre o perdão é, de certa forma, presunçoso. Porque a gente sempre coloca o perdão na perspectiva de que o outro é que nos deve perdoar. Nós é que merecemos o perdão. Né? E merecemos o perdão até porque temos todas as justificativas para dizer por que praticamos aqueles atos, nos colocando numa condição de vulneráveis, né? Que na verdade nós todos somos. Nós todos somos vulneráveis. A partir do momento em que nós não temos condições de resistir à maldade, de resistir ao ato imoral, injusto, ilegal, é porque nós somos vulneráveis. Mas a vulnerabilidade não justifica, a vulnerabilidade explica. Explica a nossa condição de atraso, de ignorância, de aprisionamento aos interesses da vida terrena. Ora, se nós somos vulneráveis, são também vulneráveis todos aqueles com quem nós convivemos. Portanto, todos merecem o perdão tanto quanto nós. Essa é uma lei básica que rege a nossa condição na Terra. Nós nos equivalemos. Aí vocês vão dizer assim: nossa, mas eu equivalho àquele presidente que comete um genocídio no país vizinho, destruindo inúmeras vidas? Eu disse: olha, talvez você lá naquela posição fizesse muito pior. De todos os que eram possíveis nessa época de ocupar aquela posição, pode ser que a fonte criadora tenha escolhido a menos gravosa, aquela que menos mal poderia fazer nessa condição e nesse instante. É difícil pensar dessa maneira, né? Jesus conseguia olhar para cada circunstante, para cada pessoa, para cada transeunte, cada pessoa com quem ele dividia o seu caminho, o seu espaço,
percebendo que haveria ali uma transformação no futuro. E o remédio que nos alcança para isso é o remorso. Só que, muitas vezes, a gente acaba cedendo à culpa, não ao remorso. Porque quando a gente se dá conta dos erros que a gente comete, a gente tende a ser menos misericordiosos também com a gente mesmo. A gente parece que assume um papel de julgador, nos condenando a uma culpa tão imensa, que isso nos leva ou ao desespero, ou à depressão, ou à ideação suicida. Porque de fato é insuportável a gente ver o retrato do monstro de nós mesmos à nossa frente. A literatura, ela é muito rica nesses exemplos. Dois personagens ficaram famosos com autores diferentes sobre isso. Um deles é aquele do Médico e o Monstro, de Stevenson, que ele retrata justamente o Mr. Hyde e o Dr. Jekyll, que é o médico, né, que vira monstro. Curiosa essa figura, né? Você pensar que o médico, que era o curador daquela cidade, a quem todos recorriam pedindo em desespero a cura, o alívio das suas dores, e no alter ego ele é, na verdade, um monstro sádico que mata e faz as pessoas sofrerem. Um outro personagem é o Gray, o retrato de Dorian Gray, onde o pacto firmado com uma figura diabólica faz com que o personagem principal permaneça jovem enquanto o seu retrato envelhece escondido no armário. Mas o envelhecer é que ele se serve de atrocidades e maldades, porque quando ele percebe que ele não vai morrer, ele então começa a cometer todo tipo de desmandos. E isso sobe a cabeça. Nós somos parte desses exemplos, né, desses arquétipos que ficaram no mundo, seja pelos pactos, e muitos de nós ainda têm contratos de vidas passadas com entidades espirituais que praticavam crueldade e maldade, e nós servindo a eles como soldados, como marionetes. Então, na nossa vontade profunda interior, no nosso amor por Jesus, por Cristo, por Maria, pela fonte criadora, nós devemos pedir em nossos corações com toda sinceridade que sejam quebrados esses pactos. Pactos que ainda estão gravados no nosso inconsciente e que são acionados muitas vezes sem que nós percebamos, e nós somos convocados durante o sono para esse exercício de maldade sem que nós nos lembremos. E se nós que estamos aqui buscando algum equilíbrio temos isso, imagino aqueles que não buscam nada, senão a vida material, senão o prazer, senão sorver da vida, da existência, tudo o que puderem para obter o maior gozo, a maior felicidade imediata possível. Então cabe a nós essa consciência de que o perdão não é um gesto daqueles que já são puros, nobres, quase perfeitos, oferecendo aos que são coitadinhos, que estão num estágio muito inferior ao nosso. O perdão que nós devemos oferecer é aquele que os animais domésticos praticam conosco. Um gato, um cachorro não guarda o sentimento de vingança diante de uma atitude enérgica que a gente toma, diante de uma repreensão, diante de um corretivo qualquer. Rapidamente eles se esquecem disso e vêm pedir o carinho, vêm chamar a nossa atenção, vêm nos convidar a uma brincadeira.
e vêm se manter leais ao nosso lado. Mas a humanidade segue em suas buscas pela prevalência das aparências, das recompensas, dos reconhecimentos. A humanidade desencoraja a modéstia, desencoraja a humildade, desencoraja a atitude daqueles que se mantêm íntegros em sua vontade, em sua simplicidade, em sua vocação para a fraternidade. O mundo fraterno não combina com aquele em que todos nós somos levados a consumir ao máximo, em que todos nós somos capturados por imagens, por mensagens que tentam nos influenciar a permanecer aprisionados nos interesses pessoais. O mundo da fraternidade não combina com a competição. Eu sei que todos nós aqui adoramos ver as competições dos jogos, mas esse inocente entretenimento, na verdade, representa ainda uma força negativa muito intensa, aonde a gente projeta a nossa vontade de destruição no outro. Estar num estádio de futebol ou à frente da televisão, gritando de forma ensurdecedora e sem pensar em nada contra o time inimigo, ou contra o jogador inimigo, ou contra o juiz inimigo, é uma forma de extravasar ainda a maldade que nós carregamos. Talvez seja um lenitivo, um mal necessário para o estágio que nós nos encontramos. Mas antes de irmos ao estádio de futebol, nós fazíamos isso nos circos romanos. Há pouco tempo atrás, no Brasil, ainda era permitido usar animais para sofrimento aberto, como nas vaquejadas, como em inúmeros rodeios que ainda existem por aqui, como em rinhas de galo, né, e por aí afora. E nós torcendo, movimentados ali por aquela energia do sangue sendo retirado daqueles animais em sofrimento. Mas, em vidas mais remotas, o que nos atraíam eram as lutas humanas, ainda hoje presentes nos ringues de boxe ou de MMA e similares. Os Jogos Olímpicos ainda mantêm lutas. Há pouco tempo apareceu o primeiro jogo olímpico, primeira competição olímpica, em que na verdade não havia competição propriamente, que é o skate, levado por uma brasileira que, ao errar, dividia o erro com humildade com os seus colegas competidores, e ao perceber que eles agiam bem, ia aplaudir com eles, e no erro deles compartilhava solidariamente o seu apoio. Nisso, numa competição olímpica, pelo que se tem notícia, é a primeira vez que acontece. É claro que no final dos grandes jogos, muitos jogadores trocam camisetas, vão se cumprimentar, mas o quanto aquilo também não é teatro, o quanto aquilo também não é para que o público se comova ainda mais, e no final das contas permanece no íntimo de cada um deles aquele que é o antagonista que eles devem superar. E toda a lógica das competições leva a isso. Toda a lógica que elege um como melhor e exclui todos os outros demais é uma lógica de supremacia e dominação. A nossa sociedade está pronta a perdoar, a ter misericórdia, quando essa competição ainda é
o modo que nos rege, é aquilo que nos move. Mas a competição não está apenas nos jogos. A competição está num almoço de família, trivial. Quantas vezes a gente não vê uma pessoa demonstrando que ela está melhor financeiramente? Às vezes nem está, mas gosta de mostrar fotos de viagens, ou de posições que conquistou, de carros que ocupa, de privilégios que tem, sem na verdade deter nada disso, ou mesmo que detenha, faz isso apenas para espizinhar os outros familiares que não têm essas benesses que ele ou ela usufruem. Quantas vezes a gente já não vê nas escolas as disputas entre crianças e jovens pela qualidade das suas mochilas, pela marca dos seus calçados, né? Estão lá de uniforme, mas o tênis tem uma marca diferente, o tênis não é uniforme. E ali naquele pequeno detalhe começa a acontecer o bullying. A mochila não é uniforme. Então a marca da mochila também representa uma forma de dominação, de busca pela supremacia, né? Um adereço de cabelo, uma pulseira, um celular. Veja, a nossa infância está dominada por isso. E se nós, como pais, avós em família, não dermos o exemplo e mudarmos esse pensamento, nós estaremos construindo pequenos monstros. Porque no futuro, isso que é normalizado como sobrepor o outro, como se imaginar e se ver melhor do que o outro, isso vai ser aumentado em escala. Não há nem o que comentar sobre essa competição e essa dominação no trabalho, né? Porque eu acho que hoje não há empresa onde essa regra não seja normal. Não há empresa onde aquilo que deveria ser apenas um estímulo de metas, de estratégias e organização do trabalho, não tenha passado a ser uma forma de dominação dos empregadores para que os empregados recebam ao final aquilo que eles já fariam jus. Então o salário é adiado. O salário é postergado e condicionado ao alcance dessas condições, mas que já estão lá no orçamento, né? Só que eles, cada vez aplicando metas mais difíceis, contam para que os funcionários não recebam. Há inclusive uma lógica bastante cruel, eu diria assim, mas feito com muita inteligência, astúcia e muito admirada nos modelos de gestão e administração modernos, que se chama curva do ABC, né? Aonde os que são melhor remunerados são apenas muito poucos, de preferência que vai receber ali o maior prêmio, e os restantes vão recebendo cada vez menos. Eu trabalhei em uma empresa que essa conta era muito simples. O primeiro recebia 100% do valor, o segundo recebia 50%, o terceiro 25%, né? E o quarto não recebia nada. E assim por diante. Qual é a lógica disso? Se não provocar entre os próprios empregados a competição desequilibrada, né? De criar armadilhas internas, de tentar fazer o máximo possível para que o outro escorregue, para que o outro erre, para que o outro perca a competição. Não é a empresa que sai ganhando, embora muitos defendam que ao final a empresa sai ganhando sim. Ela ganha em parte, mas acaba tendo que lidar também com esse canibalismo, com as doenças decorrentes desses assédios que são feitos pelos líderes e pela condição sem saída daqueles que não sabem ou não conseguem lidar com isso. Mas nós aceitamos isso. Nós aceitamos. Recentemente eu conheci uma pessoa que foi desempregada,
foi procurar uma forma de trabalhar em um desses aplicativos de rua. Ela se deparou com um contrato que parecia ser bastante vantajoso. R$ 2.500 por mês de aluguel, R$ 5.000 de franquia de seguro, qualquer dano que fosse causado. Se a gente fizer essa conta de R$ 2.500 por mês, né, se ela trabalhar durante 25 dias por mês, né, praticamente folgando um dia só por semana, ela tem que fazer R$ 100. Mas são R$ 100 líquidos, porque ela tem que pagar o combustível e ela tem que comer, ela tem que comprar água, né? Ela tem as despesas dela. E ela tem que fazer algum caixa, porque o dia que ela não puder trabalhar, ela precisa ter uma reserva. E ela tem que fazer um outro caixa para o seguro de R$ 5.000, porque R$ 5.000 são 2 meses de diária. São 2 mensalidades daquele carro que ela está usando. Passados 3 meses, conversando com essa pessoa, ele me disse: eu trabalho 6 horas e estou exausto. Eu preciso parar, voltar, deitar um pouco para retomar. Todo mês, o máximo que eu consigo fazer é pagar o contrato de aluguel e o combustível. Ainda não me sobrou nada para alimentação. É justo isso? Claro, ele mora numa cidade de porte médio, não é uma cidade grande. Mas será que muda tanto assim, a depender da cidade? Levando em consideração o estresse que essas pessoas passam sentadas sob esse calor imenso, intenso. A cada hora, transportando em média 4 passageiros, pelo menos, diferentes, chegando ali nervosos, irritados, na sua composição negativa do estresse que carregam das ruas, ou do trabalho, ou da sua casa, depositando neles toda essa vontade de fúria, de modificar o mundo e querer descontar em alguém. A gente se esquece desses invisíveis, né? A gente se esquece. A gente nunca se lembra do motorista de ônibus. A gente não lembra daqueles que limpam as ruas. Se está calor para nós dentro de casa ou no ambiente de trabalho, imagina para aqueles que trabalham nas ruas, com o sol refletido no asfalto. A gente está pedindo perdão para quem mesmo? Que condição nos coloca numa posição melhor do que todas essas pessoas que erram no mundo tanto quanto nós? Portanto, não é sobre ter o dever de perdoar, mas é desmistificar que cabe a nós o perdão. Que nós temos o poder de julgar alguém sobre o erro que esse outro alguém cometeu. Não cabe a nós. Nós não estamos na posição de julgar ninguém. Nós estamos numa posição de aprender com os nossos erros e os erros alheios. E tentar o máximo possível estar no mundo sem ser do mundo. De encontrar os nossos refúgios de amorosidade, de fraternidade, de plantar a semente do bem viver, aonde ninguém precisa se perdoar, porque todos compreendem que todos erram e que se espera que o outro da próxima vez também aprenda a lição. E se não aprender, seremos nós a lembrá-lo, a ensiná-lo, a ser pacientes com ele. É difícil imaginar uma sociedade assim, porque não é essa a sociedade que está no mundo de hoje. Há isso em algum lugar do mundo? Possivelmente. A gente às vezes consegue encontrar pequenas comunidades que parece que vivem de uma forma tão fraterna,
que ninguém chega a ofender a outra pessoa, e se ofende, aquilo é rapidamente relevado e as pessoas aprendem a rir sobre esse erro. E vale mais a vergonha do que a culpa, porque aquele que erra e ofende se sente envergonhado de ter ofendido. E aí procura se corrigir. A gente também vê isso, pelo menos pelas narrativas de antropólogos, historiadores, estudiosos, entre muitas comunidades originárias, indígenas, aborígenes, inuits e assim por diante. Onde parece que a ignorância intelectual favoreceu muito o desenvolvimento da fraternidade, da solidariedade. Aliás, essa palavra, solidariedade, é talvez a mais relegada desde a Revolução Francesa, porque se falava em liberdade, igualdade e fraternidade, né? Fraternidade e solidariedade são praticamente sinônimos. Mas quando a gente pensa no que restou daqueles ideais revolucionários que fizeram o que nós chamamos de modernidade, a gente vê presentes aqueles que lutam muito pela liberdade, ou seja, me deixem fazer o que eu quero, dane-se o resto, né? No extremo, a liberdade é isso que representa. Por que vocês estão me atrapalhando? Vão embora, vou expulsar vocês aqui do meu território. Eu quero ser grande por mim mesmo. Eu tenho o direito de usufruir de tudo que tem na terra. E se vocês não conseguem fazer, problema de vocês. É meritocracia. Meritocracia, leia-se, a lei do mais forte, a lei do mais esperto. Então, nós vemos na materialidade atual essa luta pela extrema liberdade. De outro lado, a gente vê a igualdade. Ora, não seria também a igualdade uma forma de domínio, de supremacia, de controle? Porque quando a gente pretensiosamente tenta nivelar as pessoas como iguais, a gente também impede muito as pessoas de usarem o seu potencial humano, intelectual, emocional e assim por diante. Sob o discurso da igualdade, nós podemos, por exemplo, estabelecer preconceitos e racismo, né? Então vamos dizer assim, olha, todas as mulheres são iguais e, portanto, já que elas são iguais, a melhor forma delas serem iguais é elas ficarem presas em casa, delas usarem burca, delas não mostrarem o seu corpo, de não abdicarem das suas escolhas gestuais, delas não provocarem os homens. E já que os homens são iguais, nós vamos fazer com que todos trabalhem severamente. Os que morrerem é porque não foram capazes de resistir ao esforço necessário. Veja, gente, nós já assistimos isso hoje na sociedade. Nós vemos isso no comportamento de sociedades extremistas. E eu aqui nem mencionei o que aconteceu nos regimes comunistas, sob o argumento da igualdade, onde a gente sabe que alguns sempre são mais iguais do que os outros, como já ensinava George Orwell naquele livro, Animal Farm, como é que era? Revolução dos Bichos, né? Em português, Revolução dos Bichos. Então, esse modelo de opressão, nós temos que tomar cuidado com os discursos. Não é sobre a liberdade e nem sobre a igualdade. Nenhum desses dois lados extremos estão certos. Não é sobre ter mais ou menos inteligência. Não é sobre olhar aqueles que têm uma condição de normalidade mais perfeita, digamos assim, mais harmônica. Porque foi isso que os regimes fascistas, totalitários, utilizaram como argumento sobre a defesa do que seria pretensamente a raça ariana. Mas nós também não podemos passar a mão no sentido de considerar como corretas as escolhas daqueles que não querem trabalhar, que se escondem sob os benefícios sociais, como Bolsa Família, abdicando do seu esforço pessoal de se reinserir na sociedade pelo trabalho. Os extremos são perigosos.
Não é a meritocracia que irá nos salvar disso, é a fraternidade, é a solidariedade. A solidariedade é que move aqueles profissionais que, em condições extremas, salvam pessoas colocando a própria vida em risco, que são os bons policiais, os bons bombeiros, os salva-vidas, guarda-vidas, né? As enfermeiras, os enfermeiros, os médicos, que diante de um risco de adquirir uma doença, né, eles se colocam ali também no auxílio em primeiro lugar. Não dá para pensar que essas profissões priorizam a remuneração, o dinheiro, né? Porque eles poderiam ganhar dinheiro de outras formas. Por isso que a gente vê dentro das profissões escolhas daqueles que são muito bem-sucedidos por caminhos que são de muita facilidade da riqueza e do poder. Não há mal nenhum em se querer buscar esse caminho, mas trazendo um retorno para a sociedade do que se conquistou. Não há mal nenhum na riqueza, não há mal nenhum no poder, não há mal nenhum no dinheiro, mas são provas dificílimas, porque normalmente se afastam da solidariedade. Então, o que nos rege na condição do perdão das ofensas, em primeiro lugar, é não julgar. Nós não temos condição de julgar ninguém. Para aprendermos a lidar com o perdão, primeiro precisamos afastar o julgamento. Deixar que a lei de causa e efeito cumpra isso. Mas devemos ter consciência do que é a maldade, do que é a crueldade, daquilo que nós praticamos e daqueles que nos ofendem, para evitar que isso se repita, às vezes até nos afastando dessa condição, porque aquele que detém o poder não vai sair de lá tão facilmente. E muitas vezes nós somos obrigados a nos afastar disso, a abdicar dessa condição. Quando Jesus nasceu, Herodes, sabendo que em Belém havia nascido aquele que era chamado de Messias, manda que os seus soldados, o seu exército particular, invada essa pequena cidade e manda decapitar todos os recém-nascidos. Tem alguma chance de Maria, com 15 anos, José, sozinho, um carpinteiro, e um bebê recém-nascido, lutar contra o exército de Herodes? Qual é a atitude dessa sagrada família? Fugir para o Egito até que Herodes tivesse morrido. E aí eles retornam. Nós temos que ter isso em mente. Nós precisamos ter também um pensamento estratégico diante das grandes ofensas, diante dos grandes ofensores. Não é estabelecer uma luta armada que vai apaziguar as condições, mas é a capacidade que nós precisamos ter de lidar com essas ofensas, de preservar a nossa integridade e de continuar a dar o exemplo dessa integridade. Mas se nós estivermos doentes ou desfalecidos, não poderemos fazer nada disso. Não teremos como viver dando exemplo. Jesus só se deixa capturar pelos romanos e depois ser julgado pelo Sinédrio e por Herodes quando está cumprida a sua missão. E ele faz isso voluntariamente, sem resistir. Porque ele precisava dar aquele exemplo da morte, do sofrimento e daquele que sofre a maior injustiça de todos, pacificamente. Então, o que nos cabe sobre o perdão
é nos manter distantes desse julgamento e apelar para a misericórdia. Porque nós sabemos que uma reforma íntima só é possível por meio do amor, nunca pela dor. Então, quanto mais misericórdia houver na terra, maior a chance de um desses espíritos maldosos se reformarem, despertarem para a maldade que praticam e modificarem o seu comportamento a tempo de não causarem maiores desgraças. Que nós possamos pedir ao Pai Celestial que tenha, portanto, misericórdia de nós, mas misericórdia também de todos aqueles que praticam a maldade no mundo e que nos ensine a adiar os nossos julgamentos, deixando sob os seus critérios a prática da justiça e a nós a da paciência e da serenidade. Na graça de Deus.